Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para uma reflexão aqui, bem bacana, que Jesus colocou no meu coração e eu quero transmitir para vocês, né? É sobre planos e sobre expectativas. Elas são coisas diferentes. Eu quero citar como exemplo Saulo. Saulo que se transformou num Paulo, né? A gente conhece Saulo de Tarso, né? Quem era ele? Ele era um religioso, um fariseu, que era uma das principais seitas da época, e ele fazia as coisas erradas achando que estava fazendo certo. Ele consentiu na morte do primeiro mártir, que foi Estevão, e ele achava tudo aquilo um espetáculo maravilhoso. E de repente ele pega a carta das autoridades e vai fazer o mesmo que ele estava fazendo em Jerusalém, prendendo, açoitando, matando os cristãos. Ele então agora tem uma expectativa, ele tem um plano de ir até Damasco para fazer a mesma coisa que ele estava fazendo em Jerusalém. Só que as expectativas dele não eram as mesmas de Jesus, né? Ele tinha um plano de ir lá, matar, prender, açoitar e judiar dos cristãos. Porém, Jesus tinha um outro plano. E o plano de Jesus era interditar ele no caminho e fazer dele um apóstolo maravilhoso como ele foi. Então, na verdade, o apóstolo Paulo começou o seu ministério de uma forma assim, não tinha opção. Ele de repente está na estrada que vai para Damasco e de repente uma luz veio do céu e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E eu quero me ater aqui nesta palavra. Veja bem, quem é que Saulo estava perseguindo? Era Jesus? Era. Ele achava que ele estava perseguindo os cristãos. Mas olha a expressão de Jesus: por que me persegues? Isso me dá uma sensação tão boa, tão confortável, saber que todas as coisas, tanto boas como ruins, que as pessoas fazem para mim, estão fazendo para Jesus. E daí tem que existir ali um cuidado na nossa vida de nós fazermos o nosso melhor. Porque, na verdade, nós pensamos muitas vezes que estamos prejudicando alguém e, na verdade, nós estamos prejudicando Deus. Então, cabe a mim fazer o meu melhor, aquilo melhor que eu posso fazer. Porque eu estou fazendo, agradando um filho de Deus. E o pai fica contente quando uma pessoa agrada o seu filho. E aí os planos dele foram frustrados, né? As expectativas dele, né? Porque agora, então, ele lá no chão, ele fala: quem é, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas você levanta e vai para a cidade, ali na rua chamada direita, e tem um servo meu que está orando. O nome dele é Ananias. E ele vai falar o que é que você tem que fazer. Veja que Deus não faz as coisas sozinho. Deus quer a nossa participação em tudo. E assim ele foi. E Deus falou também com Ananias para que ele pudesse estar com o coração calmo. Porque Saulo era um terror para os irmãos. Quando falavam que Saulo estava passando ou Saulo vinha, todo mundo ficava com muito medo, né? A igreja estava orando e agora o que vai ser de nós, né? Houve tantas mortes ali em Jerusalém e agora aqui em Damasco, como é que vai ser? Mas aí quando Ananias questiona, Jesus fala para Ananias: não vai, Ananias, vai, porque este aí é um vaso escolhido por mim e ele vai ver o quanto deve padecer pelo meu nome. Olha que coisa incrível. Querido, nem sempre são as nossas decisões que vão resolver, as nossas expectativas que vão resolver. Na verdade, nós oramos e ditamos todos os caminhos que Jesus tem que traçar, né? Nós oramos mais ou menos assim: ó, Senhor, faz assim, 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 porque se o Senhor fizer assim, 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 vai acontecer isso, assim, assim. Como se nós tivéssemos esse poder de orientar o soberano, o Deus criador dos céus e da terra, o todo-poderoso. Não é problema, não é pecado orar assim. Mas saiba de uma coisa, que quem tem a última palavra é Deus.
Não é o pastor, não é o médico, não é o juiz, não é o advogado, não é o pai, não é a mãe, nem o marido, nem a esposa, nem os filhos. Quem tem a última palavra é Deus. Por isso, fique tranquilo. A gente ouve muitas ameaças e muitas palavras, mas quem tem a última palavra é Deus. E olha aqui, Jeremias 29:11 diz: Eu é que sei os pensamentos que tenho para vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu é que sei. Mas que palavra forte é essa? Eu é que sei, não é ele, não é ela, não são eles, não são elas, é eu. Eu é que sei. Então, cabe a nós, podemos orar sim, até dar umas diretrizes aí para Deus, mas na certeza de que é o plano dele, é a vontade dele que vai prevalecer. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Lá no livro de Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 5, ele diz assim, olha, vocês falam que vão fazer isso assim, assim, olha aqui, ó. Agora, pois, vos dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Mas em lugar de dizer eu vou, eu faço, eu aconteço, vocês têm que fazer o seguinte, ó. Se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Viu? Vamos aprender com a palavra de Deus? Se o Senhor quiser. Olha, o meu plano é fazer isso, o meu plano é ir ali, o meu plano é resolver essa situação assim. Mas tem que ter o contudo. Contudo, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Não foi o que Jesus orou lá no Getsemane, quando estava aproximando a hora dele ser entregue aos homens para ser crucificado? Senhor, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Que coisa, como nós temos que aprender, né? E quando Deus faz o contrário daquilo que contrário das nossas expectativas, nós precisamos glorificar a Deus, porque mesmo que aquilo pareça ruim, é o melhor que Deus tem para nós. E lá na frente nós vamos entender muitas coisas, é assim que acontece. Tem acontecido isso comigo e eu acredito que eu estou falando com pessoas que já tiveram essa experiência. Parecia que tudo estava estragado, tudo estava ruim. Você orou de um jeito e aconteceu de outro jeito. Pois é, mas lá na frente você vai entender que a vontade de Deus tem que prevalecer mesmo e ela é a melhor para a nossa vida. Vamos aprender com a palavra? Então agora, a partir de hoje, nós não vamos dizer eu vou, eu faço, eu resolvo. Não. Se for da vontade de Deus, então, a minha vontade, Senhor, é essa, é aquela, é aquela, é aquela. Contudo, o soberano é o Senhor. O Senhor é Senhor e eu sou serva. A serva não dita ordens para o seu Senhor. É o Senhor que dita ordens para os seus servos. Não é assim? Nós não podemos inverter essa situação. Mas nós muitas vezes invertemos. Falo por mim. Mas que Deus nos ajude. Com essa ligeira meditação aqui que eu coloquei, que a gente possa aprender que os planos de Deus são infinitamente melhores do que o nosso e vão prevalecer sobre a nossa vontade. Olha, eu gostaria de dar continuidade nesta palavra e é o que eu vou fazer, tá? Vou fazer ela em 2 partes, porque ela é muito profunda, ela é maravilhosa, ela vem assim direto ao nosso coração. Vou em seguida fazer mais um vídeo nesse assunto. Acompanha, que vai ser bênção para você. Em nome de Jesus. Amém.